Momento da Política, com Merval Pereira. E aí, Merval, como está? Tudo bom, Sanebeck? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Merval. Nosso assunto óbvio é o voto do ministro Luiz Fux no processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal. E, aliás, o ministro está dizendo que o processo não devia estar lá no Supremo, né? Que, na opinião dele, o julgamento é nulo. E a pergunta que eu faço a você já apresentou um comentário rápido aqui no Globo.com, no Globo, dizendo que o Fux, o voto dele garante uma revisão, um anulamento do julgamento no futuro. Como é que é isso, Merval? Eu acho que o Fux ele está certo em muitas coisas. Há um problema inicial, é que ele julgou vários dos envolvidos naquela depredação de janeiro de 2023 e não levantou esses problemas. Ele não disse no momento que considerava que eles não deviam estar sendo julgados no Supremo, que era nulo, não disse nada disso, ele julgou e condenou. Então, eu acho que ele está certo quando diz que o julgamento não deveria ser no Supremo, muito menos na primeira turma, no máximo no plenário, mas mesmo assim já era forçar. Opa, perdemos o contato com o Merval Pereira. Nós tivemos só um pequeno corte, Merval. Merval, eu pedi que você retome a partir do ponto. Você estava começando a explicar aí a fala do Luiz Fux. E no momento que você falava, ele considera que até forçar, e aí a gente perdeu o contato, mas agora já voltou. Por favor. Não, eu acho que ele tem razão, né, em aceitar algumas das preliminares da defesa, né? Mas acho incoerente dele não ter dito isso no primeiro julgamento de que ele participou e condenou várias pessoas que participaram da agressão, da invasão da Praça dos Três Poderes em janeiro de 2023 e não levantou essas hipóteses no primeiro momento. E agora está levantando várias questões. Eu concordo com ele. Eu acho que não devia ter sido julgado no Supremo, muito menos na primeira turma, no máximo no plenário, mas mesmo assim não deveria ter sido julgado. O Bolsonaro não é presidente, ninguém ali tem foro privilegiado. Então, estavam todos os militares estavam em funções políticas, a maioria deles, tinham que ser julgados a partir da primeira instância, como o Lula foi. O Lula era ex-presidente e foi julgado a partir da primeira instância. Então, acho que isso ele tem razão. Acho que ele tem razão em dizer que talvez tenha razão, não sei, sobre organização criminosa. Acho também que ele, nesse caso que ele disse que não existia organização criminosa, ele foi muito literal, né? Muito apegado à letra da lei, sem entender, sem querer ver o espírito da lei, né? E eu acho que pode ser chamado de organização criminosa aquele grupo de militares e civis que estavam tentando dar o golpe. Eu acho que poderia ser. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele está fazendo esse voto não é para ganhar. Ele sabe que é minoritário. Ele vai criar está criando uma certa confusão. Talvez um ou outro juiz, o Zanin, por exemplo, que ganhou a luta dele para o Lula depois de anos e anos insistindo na mesma tese de que a jurisdição não era Curitiba,
Era Brasília. Era Brasília. Então, e ele ganhou no final, conseguiu, depois de muita insistência, ele ganhou. Então, eu acho que o Fux não está fazendo isso para ganhar a votação. Ele está fazendo isso para marcar uma posição. E tudo o que ele está dizendo era previsto. Tudo isso eu mesmo escrevi várias vezes. Houve abusos do ministro Alexandre de Moraes. Embora, no mérito, ele tenha toda a razão, o ministro Alexandre de Moraes, mas na conduta do processo, ele várias vezes saiu da linha principal, da linha mestra, né? Isso tudo, muita gente viu, muita gente falou, e vai acontecer daqui a alguns anos, vai ser anulado tudo isso pelas razões que o ministro Fux está dando, entendeu? Então, eu acho que ele quis fazer isso, marcar uma posição diante da história e ressaltar os pontos que são passíveis de revisão e na opinião dele, de anulação completa do julgamento. A gente vai ter que esperar, porque no Brasil é assim, né? Você muda, os juízes mudam de opinião sobre o mesmo assunto em anos diferentes dos mesmos juízes, né? Então, as coisas são... A interpretação da lei tem sido, nos últimos anos, dependente do momento político, da reação de cada um dos ministros. Por exemplo, dizem que a Lava Jato não teria acabado e não teria pegado o ministro Gilmar Mendes, que era um grande defensor da Lava Jato. Passou a ser o principal contrário, né? O principal acusador do Sérgio Moro, porque algum procurador fez uma piada em relação à esposa do ministro Gilmar Mendes. E isso provocou a ira do Gilmar Mendes. Que é advogada, né? Ela é advogada, trabalha no escritório do Sérgio Bermudes. É sócia do escritório do Sérgio Bermudes. Eu não sei se isso é verdade, mas eu digo, mas no Brasil é assim. As coisas acontecem muito dependendo do momento político, do momento emocional, dos juízes e dos que acusam os juízes, né? Então fica para ver como é que você falou. A gente vai ver, porque bom, a gente vai votar esse assunto, e porque ele considerou que o processo deveria ser anulado, mas está votando, né? No mérito. Pois vai votar no mérito e vai acontecer uma incoerência dele que vai persistir. Agora, você veja, tanto nesse caso do Bolsonaro quanto no caso do Lula, a solução não é o julgamento ser anulado, porque os crimes aconteceram, as confissões foram feitas, o dinheiro foi devolvido. Não há dúvida nenhuma de que aconteceu o problema. O próprio Lula já disse que não podia negar que houve corrupção. Então, nada não poderia ter anulado como anularam todos os processos. Não da Lava Jato. De novo houve essa interrupção no comentário do Merval Pereira. O que ele estava dizendo é que não poderia sobre a anulação, né, dos casos da Lava Jato, né, que foi totalmente anulado, e em vez de, segundo o Merval, ter a possível. Merval, já está nos ouvindo? Já. Houve a interrupção quando você dizia que não deveria ter sido anulada toda a operação, todas as provas, tudo, enfim, tudo que foi levantado pela Lava Jato. Não devia ter sido anulado. O que foi feito de errado pelos procuradores, pelo Sérgio Moro, devia ser anulado. Mas pontualmente, porque o erro técnico do Sérgio Moro não invalida as provas que foram apresentadas. Assim como agora o Bolsonaro, todas essas ressalvas que
a defesa fez e que o Fux está apoiando, tudo bem. Agora, não pode anular o julgamento, porque houve a tentativa de golpe, tem documentos, tem provas, tem tudo, né? Então, mas aqui no Brasil é assim, você anula tudo, não é a primeira vez, nem será a última da Lava Jato. Todos os grandes processos envolvendo grandes bancos, grandes políticos, todos são anulados de uma hora ou outra. Não houve nenhum caso que fosse levado adiante. Só o mensalão, que eu acho que não teve anulação. Mas, então, eu acho isso. Eu acho que a gente devia ter mais... A gente, como brasileiro, né, como sistema jurídico brasileiro, devia ter mais cuidado nas decisões definitivas que se tomam. Né? Certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Continuamos amanhã. Até amanhã. Com mais informações.